Fala, meus amigos são paulinos, um excelente sábado aí para todos, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do tricolor que se reapresentou no finalzinho dessa tarde de sexta-feira. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações dessa reapresentação. Além disso, mais do mercado da bola aí do São Paulo, tentando reforçar a equipe para essa temporada de 26, que já começa na próxima semana com o Paulistão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. 6 horas é isso aí, né, meu amigo? É o boa tarde, boa noite para você, Veloso, para o onipresente na tela do Sport TV, Marcelo Raed, para o homem que traz a paz, Felipe Bastos, e para quem está nos acompanhando, minha primeira participação ao vivo do ano, então eu sei que está começando a noite do dia 2, mas um feliz 2026, com muitas boas energias, como o torcedor do São Paulo quer, né? Muitas realizações, um ano diferente do que foi 2025, especificamente para o torcedor desse clube aqui, Veloso e amigos. Os jogadores se reapresentaram agora há pouco. Às 5 da tarde, né, daí começaram os exames médicos, exames clínicos, ainda aqui no CT da Barra Funda, né, Zona Oeste de São Paulo, até com uma equipe médica bem diferente, né, para começar, para falar de reformulação, antes da gente falar de mercado, de jogadores, a equipe médica do São Paulo foi toda reformulada, né, houve muitos problemas físicos no ano passado e a diretoria entendeu por bem reformular, trouxe 12 profissionais diferentes, considerando preparadores, massagistas, médicos, a podóloga, enfim. Então o pessoal pode até conhecer esse novo time, esses novos profissionais aí do São Paulo, nessa reapresentação que eu reforço, começou agora há pouquinho. Então o time ainda vai treinar por aqui, faz um treino ainda neste sábado, ainda aqui no seu CT, e depois o São Paulo vai para Cotia. Agora, antes da gente trazer mercado, movimentações sobre reapresentação, meus amigos, legal a gente destacar, ou melhor, importante a gente destacar uma ausência, né, do meia Oscar. Né? O meia Oscar que está com 34 anos, a gente lembra que em novembro do ano passado, né, dia 11, teve aquela condição cardíaca, né, a síncope vasovagal detectada, está afastado desde então. O meia não se reapresentou aqui com o elenco, a informação da assessoria do São Paulo. Não podemos ainda trazer aqui no Tá Na Área uma informação de aposentadoria, de confirmação disso ou não. O fato é que ele não se reapresentou. Essa é uma possibilidade, mas é óbvio que a gente respeita e segue acompanhando para ver qual vai ser a decisão do Oscar, esse meio importante, mas que teve essa condição no final do ano passado e nem começou a temporada com os seus demais colegas aqui. Muito bem, o São Paulo que no mercado ainda, para o torcedor que está aí ansioso para saber de nomes, de novidades, ainda não esquentou, né? Tem 2 nomes aí contratados, né? O Danielzinho, que já foi apresentado há um tempo, tem até fotos nas redes sociais do São Paulo, já do Danielzinho, jogador de meio campo que veio do Mirassol, está aqui integrado, fazendo os exames com os novos companheiros, nova camisa aí de treino e tudo mais. São Paulo também já tem tudo encaminhado com o Carlos Coronel, né, goleiro que vem para ser reserva do Rafael, brasileiro, naturalizado paraguaio. Ainda, como tem esses exames médicos, ainda não teve o anúncio oficial, né, assim como já foi com o Danielzinho, mas isso deve acontecer até amanhã, nos próximos dias. E tem a situação, vou chamar ainda dessa forma, Veloso e amigos, com o Lucas Ramon, que é do próprio Mirassol, porque tem o pré-contrato, né, do São Paulo, mas esse jogador ainda tem um contrato valendo, né, em vigência com o Mirassol até o meio do ano, um pouquinho antes, né, até maio. São Paulo tenta aí algum acerto para tentar antecipar, para que o jogador já fique aqui, né, no CT, para que já se integre ao seu novo clube no começo do ano, mas aí tem que acertar alguma compensação, ou financeira, ou algum jogador, enfim, alguma negociação pelo fato de ser ainda um pré-contrato e o Lucas Ramon ainda ter vínculo valendo, né, com o Mirassol. O torcedor que está acompanhando aí também as notícias do dia, a gente vem, né, falando, os colegas vêm falando da negociação da possível ida do Ferrarese, zagueiro do São Paulo, para o Botafogo. Essa é uma negociação que está mais fria, né? A gente usa muito essas referências aí de tá frio, tá quente. Essa está mais fria, seria talvez um empréstimo com opção de compra, o valor alto, né, acima dos 30 milhões de reais. Talvez uma negociação envolvendo jogadores, né, com Pablo Maia e Rodriguinho aqui de São Paulo, para receber talvez Vitinho, Savarino, Joaquim Correia até. É uma negociação que está bem mais fria hoje, um setor que o São Paulo está olhando muito, tanto que também estava de olho no Gaston Ávila, né, o zagueiro argentino, né, que estava emprestado ao Fortaleza, mas que pertence ao Ajax da Holanda. Ele tem a intenção, Gaston, de voltar à Argentina, então é um zagueiro que também ficou mais distante. O São Paulo também não se coloca mais na disputa por esse jogador. Então é um São Paulo aí que tem muitas saídas, né? A gente lembra que Rigoni, Dineno, Maílson até já foi apresentado no Fortaleza, Jandrei, Patrick Lanza, Luiz Gustavo, né,
para o meio-campo, que não teve o contrato renovado depois de 2 temporadas. Então, um time com muitas saídas, poucas chegadas até o momento, e se reapresentou nessa condição, com muitas novidades no seu corpo médico, jogadores aqui começando essa pré-temporada, mas ainda sem muitos nomes, né? Um rosto novo, uma contratação de impacto que o torcedor ainda vai ficar acompanhando as notícias aí da central do mercado para ver. Programação e reforço, amigos. Eu sei que tá na área ainda é longo, vai trazer ainda muita conversa ainda para a gente falar sobre esses possíveis nomes. Marcelo Braga, nosso colega setorista, ainda vem aqui com a gente, não está na área para trazer isso daí, mas a programação é essa. Os jogadores chegaram agora aqui à tarde, tem mais um treino ainda aqui no CT amanhã e depois sim deve ir para Cotia, preparação do São Paulo, a estreia é só lá no dia 11, né? Eu falo só lá porque ainda tem pré-temporada, mas pensando assim, é tudo muito rápido, né? Vem paulista, vem brasileiro, calendário muito diferente esse ano, mas a estreia vai ser no dia 11, fora de casa. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista às 8h30 da noite lá no Maião, contra o Mirassol. Volto aí para vocês, meus amigos, com as melhores energias. Vamos começar um grande ano de 2026, como o São Paulo quer aqui para o clube. Boa, obrigado, Edgar. Só para registrar mais um de azul, hein? É jeans, mas é azul, não deixa de ser. Então estamos em sintonia aqui com os nossos participantes do Tá Na Área hoje. Um beijo, meu amigo. Como é que tá essa questão do São Paulo aí nesse retorno, amigo? Como é que tá esse mercado que o São Paulo precisa ter? Tudo bem? Fala, meu amigo, tudo bem? O Bastos levantou uma bola aí de 2013, porque eu fiz a cobertura da Ponte Preta na final da Sul-Americana, que ele estava no time, fez um golaço de falta lá, jogou muito aquele campeonato. Cara, o São Paulo tá se movimentando no mercado, né? Hoje se reapresentou no CT, com poucas novidades, né? O torcedor de São Paulo ainda está esperando aquele grande reforço. O Danielzinho, meio-campista que atuou pelo Mirassol algumas temporadas, fechou com o São Paulo por 2 anos e é o primeiro reforço anunciado. Tem o Carlos Coronel, o goleiro que chega dos Estados Unidos para ser uma opção ao Rafael, e o Lucas Ramon, um lateral também do Mirassol, que chega só a partir de maio, por enquanto. Assinou um pré-contrato com o São Paulo, ainda tem vínculo com o Mirassol até abril, então, por enquanto, são essas as negociações fechadas do São Paulo. O São Paulo ainda busca alguns outros jogadores e hoje tem o principal alvo, o Alan, o meio-campista do Flamengo, que é um jogador que poderia não ser utilizado pelo Felipe Luiz nessa temporada, e aí o São Paulo está de olho, já fez alguns acenos para o Flamengo do seu interesse, mas ainda não formalizou uma proposta pelo jogador. Então é um namoro ainda, um começo de namoro, mas o Flamengo já tem ciência de que o São Paulo gostaria de contar com esse jogador. Quem não vem é o Gaston Ávila, o zagueiro que atuou pelo Fortaleza na última temporada, pertence ao Ajax da Holanda. O São Paulo fez uma proposta de empréstimo pelo jogador, mas além de ser um valor elevado em relação a salário, que já estava dificultando um pouco o negócio, o jogador recusou a possibilidade de seguir no Brasil e de defender o São Paulo nessa temporada. Ele tem vontade de voltar para a Argentina e deve atuar pelo Rosário Central na temporada de 2026. Então, o São Paulo, que buscava um zagueiro ali para se precaver caso o Ferrarese seja negociado nesta janela de transferências, deixou de contar com essa possibilidade do Gaston Ávila e vai voltar aí a procurar jogadores para esse setor. É um setor importante, né, para o São Paulo nesse ano. Aliás, todos os setores para o São Paulo vão ser importantes esse ano, porque no ano passado, e em 2024, e em 2023, a gente veio aqui falar, São Paulo está trabalhando com um elenco muito curto, é perigoso para alguns momentos. E aí, São Paulo, recorde atrás de recorde de lesões. 23 foi campeão da Copa do Brasil. Ok. Você sabe que ontem... Elenco curto do mesmo jeito. Você sabe que ontem, foi ontem, se não me engano, na central do mercado, o Emanuel, ele trouxe um número que me deixou muito alarmado. Dia 31. Dia 31. Quando a gente estava junto lá. O São Paulo, ele teve 73 lesões na temporada. 73 lesões. Aí eu peguei a calculadora. É mais de um por jogo. Peguei a calculadora. 365 dias divididos por 73 dava uma lesão a cada 5 dias. O São Paulo teve na temporada 2025 uma lesão de jogador a cada 5 dias. É bizarro. Tem um amigo meu que jogou no São Paulo, há pouco tempo atrás, que falou, alguém precisa passar lá no CT da Barra Funda, dar uma benzidinha, uma orada, enfim. Precisa, porque esses dados aí são alarmantes mesmo. Assustador, é assustador. E o São Paulo não consegue ter sequência, não consegue ser aquele São Paulo que a gente se acostumou a ver. Forte, brigando por todas as competições, a gente não consegue ver o São Paulo assim. É porque tem uma questão, né, Braga? Não é que o São Paulo gaste pouco a cada janela, a cada temporada, mas é que os gastos do São Paulo estão
estão sempre no departamento médico. Isso aí dificulta para qualquer treinador, velho. Não à toa a gente falou hoje aqui que o São Paulo trocou todo o departamento médico, inclusive podólogo e tal, todo mundo, mudou tudo. Acho que essa notícia é até animadora para o torcedor do São Paulo, né? Porque foi feita uma grande reformulação nessa janela de fato. O São Paulo trouxe 2 novos médicos, trouxe preparador, trouxe fisioterapeuta, massagista, enfim, reformulou completamente o departamento ali no CT da Barra Funda e espera que, de fato, esse ano as lesões sejam menores. O Raed trouxe o número, o São Paulo fez 68 jogos no ano passado, né? 66 mais os 2 do FC Series no começo do ano. 68 jogos para mais de 70 lesões. Então, de fato, muito jogador frequentando o departamento médico e muita reincidência, jogador que se curava, ia para campo, depois voltava e sentia o mesmo problema. O Lucas Moura, acho que foi o grande símbolo desse problema do São Paulo na temporada passada, né? Que começou com um problema no joelho no mês de maio, ali no fim do Campeonato Paulista, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, e não conseguiu jogar ao longo da temporada, fez poucos jogos, não teve sequência. Então, o Crespo até teve uma frase bem famosa numa coletiva no ano passado, que ele falou que neste ano ele queria jogadores com saúde, que o principal alvo do São Paulo no mercado deveria ser jogadores com saúde. Então, acho que isso está sendo uma prioridade aí na busca de reforços do tricolor. O departamento de scout do São Paulo está procurando por esse pontinho aí. Podia fazer que nem o Raed e o Bastos aqui, usar azul na virada do ano, que aí você está pedindo saúde. Azul é saúde? Fui atrás para saber a saúde, legal. Olha aí. Aí usava azul, bacana. Saúde, beleza, e segue a vida, porque tá difícil para o São Paulo nesse ponto. Aliás, falar em saúde, agora, sem brincadeira, porque o assunto é realmente muito sério, a questão do Oscar, né, que o Edgar Alencar trouxe para a gente mais cedo, que ele não se apresentou hoje, ainda há uma indefinição muito grande em relação ao que vai ser do futuro dele, não é no futuro dele no São Paulo, é no futuro dele na carreira, como pessoa, o que vai fazer o Oscar a partir de agora. Eu não sei se você já tem essa informação, mas eu tenho certeza que é algo que vai martelar sua cabeça nos próximos dias aí, Braga. Porque o problema, a doença que teve o Oscar foi muito séria e muito grave, né? Exatamente. Ele praticamente definiu, né, que vai se aposentar, que vai se afastar do futebol, isso ainda no mês de dezembro. Então, depois de conversar com os familiares, com as pessoas próximas, ele decidiu assim que abandonaria o futebol, só que tem toda uma questão burocrática para que isso aconteça, né? Ele ainda tem contrato com o São Paulo e os representantes dele ainda vão negociar ali um acordo, um acordo amigável. Aquele acordo amigável, só que tem que pagar tudo que ficou para trás, né? O São Paulo tem muitas dívidas e coisas em aberto com vários jogadores, e o Oscar certamente é um deles, porque é um dos maiores salários do elenco hoje. Então, de fato, o São Paulo ainda precisa sentar com os representantes e decidir como isso vai ficar. Mas a diretoria de São Paulo tem tratado esse tema com bastante cuidado, assim, não quer falar de dinheiro, falar de contrato antes que o Oscar fale da sua vida, das suas definições, do seu futuro. Então, há um ritual sendo cumprido, e o Oscar ainda é muito discreto, é um cara que não usa muito rede social e tal, mas ainda deve se comunicar com o torcedor e com o fã do seu trabalho para dizer que vai se aposentar assim do futebol. E hoje está de férias também, é importante lembrar isso, né? Cara, é uma situação difícil, não é das mais confortáveis até para ele, né? Mas fato é que se o São Paulo não tiver mais o Oscar no elenco para 2026, libera um espaço e tanto na folha para pensar em contratação de alguém, né? Ou de alguém, mais de um. Libera, mas é uma situação assim muito difícil, né? Parar de jogar futebol, não porque eu, por exemplo, parei de jogar porque eu queria parar de jogar, não, mas por um problema de saúde, não consegui ter sequência. O Oscar, ele, quando foi contratado, era a esperança, junto com o Lucas, de reviver um São Paulo forte. Ele não conseguiu ter sequência dentro de campo e logo no final do ano aconteceu o que aconteceu. Desejo força a ele, porque esse momento para o jogador de futebol realmente é um momento muito complicado. Você vai pegar a família, você vai pegar a fé que ele tenha, mas com certeza abre também um espaço dentro de uma folha que o São Paulo precisa. Eu estava falando aqui com o Raed, brincando com ele até, inclusive, como é que você vai ao mercado sem dinheiro, né? Tipo, você ir no mercado e você vai na prateleira de vinho, vou comprar esse vinho aqui, mas o vinho está muito caro para o meu bolso, então eu vou comprar uma água. Suco de uva. Suco de uva, talvez me atenda. Então, são os clubes hoje, São Paulo, outros clubes também do futebol brasileiro, vivem esse momento, né? Tem que fazer um mecanismo muito grande para conseguir se reforçar e mesmo assim manter uma
saúde financeira, né? Eu acho que é o problema. Ainda digo mais, ainda vou além, porque se a gente pegar ali o contexto dos últimos anos, né, o São Paulo veio de uma boa campanha na Libertadores com o Zubeldia, e começa a temporada e investe no Oscar. O Zubeldia não tem um encaixe ali para o modelo de jogo, o São Paulo faz o movimento e pega um treinador que tem um encaixe do modelo de jogo para jogar com 2 meias internos ali por dentro, que teoricamente seriam o Lucas e o Oscar, atrás de um atacante de referência que é o Calleri. Calleri lesiona gravemente, o Lucas indo e voltando no departamento médico e o Oscar com esse problema. Então, até quando o São Paulo... Teve o Luiz Gustavo que junto disso aí teve também um problema no pulmão. Não, sim, mas o que eu... Desse quarteto. Muito bem lembrado, mas assim, o que eu estou falando o São Paulo foi no mercado buscar um treinador que pensava o modelo de jogo dos 3 jogadores por dentro, próximos entre si, para poder privilegiar as contratações que fez na temporada. Sim. O Lucas já estava no time, o Calleri também, mas para encaixar o Oscar junto. E aí acaba que você não vai ter esse trio para a próxima temporada por conta da possível aposentadoria do Oscar. É difícil, mas enfim, que tenha sabedoria aí, certeza na decisão, Oscar, que não é fácil. Braga, um beijo para você. As novidades do São Paulo. Boa noite, Silvestre. Feliz ano novo para você. Me diz uma coisa, o Tricolor já voltou aos trabalhos hoje? Reapresentação hoje, Michele. Boa noite, querida. Tudo de bom para você. Feliz ano novo aí pro Zé Paz, pro Paulo Sérgio, pros nossos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Um ótimo 2026 para todo mundo e também para o Tricolor Paulista, que tenta uma temporada melhor do que a anterior. Se reapresentou hoje, agorinha, no CT da Barra Funda, por volta das 17 horas. O São Paulo que oficialmente desistiu da contratação do zagueiro Gaston Ávila, que estava no Fortaleza, zagueiro do Fortaleza, emprestado pelo Ajax da Holanda ao Fortaleza. É um argentino. São Paulo queria muito contar com esse jogador para reforçar a linha defensiva, para brigar por posição, para compor o elenco do São Paulo para 2026. Mas o Gaston Ávila está a fim de voltar para o futebol argentino, jogar no Rosário Central. Então o São Paulo também, por isso, desistiu de investir neste zagueiro. O único que chegou mesmo, reforço já confirmado, o Danielzinho do Mirassol. Aliás, o São Paulo estreia na temporada, no Campeonato Paulista, dia 11, não nesse, no próximo domingo, contra o Mirassol, em Mirassol. O Danielzinho, meio campista, esse sim é o primeiro e único reforço até aqui. O São Paulo que quer mais um jogador do Mirassol, lateral direito, Lucas Ramon. Negociações avançadas, mas ainda precisa bater o martelo. Enquanto isso, São Paulo realiza exames médicos com o goleiro Carlos Coronel, jogador que estava ou está na Liga Norte-Americana, jogava lá. São Paulo só falta realizar o exame, assinar o contrato. Ele vem para compor elenco também, para fazer uma sombrinha, eventualmente até brigar por posição com o Rafael, goleiro titular do São Paulo. O Carlos Coronel basicamente fez a carreira dele toda fora do Brasil e se naturalizou paraguaio, porque tem pais paraguaios, em 2023. Vira e mexe, ele é convocado também para ser reserva na seleção paraguaia. Eu continuo aqui de plantão já para falar do Corinthians, Michele. Legal, Silvestre. Muito obrigada por todas as informações. O que foi que você está reclamando, Paulo? Já não tem dinheiro. Aproveita o goleiro da base. Não é possível que o São Paulo, que sempre formou grandes goleiros, o Zete hoje está lá trabalhando nas categorias de... É impossível o São Paulo não ter um goleiro hoje que pode ser reserva do Rafael. Sair daqui para ir buscar um paraguaio reserva. Ah, tá louco. O futebol hoje está 2 coisas, muito físico e muito financeiro. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir sair do lugar com contratações que deem o mínimo de alegria à torcida, né? A torcida tá em casa lá, aquele ano novo, aquela coisa, abre lá um Instagram para ver alguma coisa. Não vai ter uma grande contratação do São Paulo, porque o São Paulo tem uma situação financeira difícil, complicada. Então vai ter que peneirar, vai ter que ver como é que pode fazer um empréstimo com opção de compra de repente, e não vai trazer nomes tão badalados quanto os rivais vêm trazendo aí, Flamengo, Palmeiras, outras equipes. Então o torcedor do São Paulo vai ter que se contentar com um investimento menor e com nomes menos conhecidos para 2026. Não vai ter jeito. Oportunidade para a base. Vai ter que trabalhar ali. Dali vai vir o dinheiro. Vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do São Paulo, abre aspas. O São Paulo anunciou 12 novos profissionais para os mais diversos setores que vão compor os departamentos médicos, de preparação física e fisiologia para o ano que vem. Em comunicado, o clube confirmou a contratação de 2 novos médicos, um fisiologista
3 novos fisioterapeutas, um cientista do esporte, 2 preparadores físicos e 2 massagistas e um podólogo. As mudanças fazem parte de uma grande reformulação no CT da Barra Funda, que contou com a saída de diversos profissionais desde o fim do Brasileirão. Abre aspas, o clube acertou as contratações dos doutores Hilton Luft e Bruno Schieffer. Luft é especialista em medicina esportiva e membro da Sociedade Brasileira e Americana de Ortopedia e Traumatologia. Schieffer também é ortopedista e traumatologista da Sociedade Brasileira e faz parte da International Society for Medical Shockwave Treatment, associação científica internacional dedicada ao estudo, desenvolvimento e padronização da terapia por ondas de choque extracorpóreas na medicina, além de integrar a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Enfim, era essencial essa mudança no departamento médico, a quantidade de lesões na temporada passada, não só o departamento médico, os outros setores também de fisioterapia, era essencial essa mudança porque a quantidade de lesões foi algo fora da curva. E aí, com a chegada desses novos profissionais, muitos com gabaritos que têm um reconhecimento interessante na sua área, e aí vamos ver como vai ser essa preparação aí para a temporada de 2026 e que as coisas melhorem e fluam muito bem durante o ano. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!